Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa e nesse canal eu vou compartilhar toda a minha trajetória de mudança do Brasil para o Japão. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, porque vai ser muito bom ter você aqui comigo. Bora pro vídeo! Então pessoal, como eu comentei na nossa introdução, eu vou compartilhar um pouco de toda essa mudança que aconteceu na minha vida. Para onde que eu vou, por que que eu vou, como foi todo o processo de documentação, porque eu consumo muito esse tipo de conteúdo e quando eu vejo que alguém se mudou de país, eu quero saber como é que foi o processo, como foi a parte burocrática, quanto que eu gastei, se eu levei dinheiro para essa viagem. Então pode ter certeza que eu vou colocar tudo nos mínimos detalhes como foi a minha experiência. E se por acaso vocês acharem estranho alguma informação, tudo que eu falar aqui é o relato pessoal meu e do meu esposo. Então eu aconselho você a procurar o consulado da sua cidade ou até mesmo uma agência de confiança que trabalhe com a parte de imigração para outros países para tirar as suas dúvidas, porque esse é um relato pessoal da minha mudança e do meu esposo do Brasil para o Japão. Então, explicando um pouquinho da nossa história, eu nasci e cresci em Mogi das Cruzes, que é uma cidade em São Paulo, e vem daí o nome do nosso canal, da terra do caqui para o Japão, porque para quem não sabe, Mogi tem uma história de agricultura muito forte com a plantação de caqui e foi um jeito de eu criar uma marca e até mesmo remeter às nossas origens, mesmo estando no Japão. Eu sou casada com o Alex, ele também nasceu ali em São Paulo, ele nasceu na verdade em Suzano, morou no Japão por 6 anos com a família dele e depois que ele voltou para o Brasil, ele foi para Mogi das Cruzes. Então a nossa história tá bem ali na cidade mesmo. Nós dois temos um vínculo muito grande com Mogi e por isso o nome desse canal que remete um pouco das nossas origens até agora que estamos no Japão. E por que o Japão? Desde que eu conheci o Alex, eu sempre expressei a minha vontade de morar fora. Ele já tinha esse histórico de ter morado por 6 anos no Japão com a família dele. E só para contextualizar, o avô do Alex é japonês de fato. E hoje, com base nas regras de migração do consulado japonês, é interessante vocês darem uma olhada para ver como que está sendo a parte de migração. Ele, por ser neto de japonês, ou seja, 3ª geração, ele pode morar no Japão. Então, como ele já tinha esse histórico de uma vivência fora e eu tinha essa vontade de morar fora, durante o nosso namoro sempre conversamos sobre essa possibilidade de morar para mudar de vida, até mesmo ter essa experiência em casal. E o Japão era uma forma mais correta, legal e mais fácil para a gente começar uma história em outro país. Mas vocês podem imaginar que morar fora, se mudar de país não é tão simples assim. Então, no nosso caso, quando decidimos de fato se mudar, tentar mudar de vida, uma outra oportunidade, fomos buscar agências que faziam esse tipo de serviço, ou seja, toda a parte burocrática, a orientação, as documentações necessárias para migrar de um país. E nós fomos na agência Namba. Eu vou deixar aqui no link todo o endereço, todo o contato que a gente tem com essa agência, que desde o começo nos auxiliou, nos instruiu de forma correta e clara tudo o que a gente precisava fazer para mudar de forma certa para o Japão. Então, se você que, assim como eu, é casada com um descendente de japonês, ou se você é um descendente de japonês e tem vontade, curiosidade de saber como que é migrar para um outro país, entre em contato com a agência Namba. Eu tenho certeza que eles vão atender vocês muito bem, vão esclarecer todas as dúvidas. E por experiência própria, até o fim do percurso, eles vão estar auxiliando vocês e tirando todas as dúvidas para ser uma transição muito tranquila. Então, além de procurar uma agência de confiança, mais uma vez, procurem o consulado do país que vocês tenham interesse de conhecer ou até mesmo de morar, para que toda a documentação e toda a transição seja leve, seja correta, para que lá na frente vocês não tenham nenhum problema, ok? Então bora pro vídeo com toda a documentação que foi pedida para mim e para o Alex. Depois que decidimos de fato seguir com a agência, conhecendo todo o trabalho dela, foi nos enviado algumas orientações para começar a levantar a documentação necessária para a solicitação de visto. No nosso caso seria de moradia e trabalho.
Então, em janeiro de 2024, a agência entrou em contato com a gente e nos disponibilizou 2 listas, que é essa aqui, que eu vou explicar para vocês. Por que 2 listas? O Alex é descendente de japonês, como eu já comentei. Então, existem documentos que ele precisa apresentar para o consulado, comprovando que o vô dele é japonês de fato. E no meu caso, são documentos de vínculo com o Alex, mostrando que nós temos um relacionamento, somos casados, eu convivo de certa forma com a família japonesa dele, então é um processo bem extenso. Então eu vou explicar o que foi pedido na minha lista, que é a cônjuge do neto de japonês. Basicamente são os documentos que todo mundo tem: RG, CPF, a nossa certidão de casamento, um passaporte válido. No meu caso, eu acrescentei o sobrenome do Alex no meu nome, então eu refiz esses documentos antes de começar a dar entrada no visto. Outra coisa que pediram foi uma foto, aquelas 3x4, mas com formato específico para passaporte, para solicitação de visto. Isso é muito simples nessas casas que tiram foto. Só de você falar que é para visto, eles têm um formato certinho e deu tudo certo. Antecedentes criminal, federal e estadual. Essa, no primeiro momento, eu tirei uma cópia simples na internet, é um serviço online, é muito fácil de tirar. Porém, quando a gente completou 1 ano de casado, eu refiz essa documentação para entregar com 1 ano válido, sabe? Bem perto da solicitação de visto. E tudo isso foi orientado pela agência. Durante todos os meses que a gente mandava essa documentação, a agência dava devolutiva do que estava certo, do que estava faltando. Então foi muito tranquila essa parte de documentação para nossa entrega. Outra documentação que também remete ao Alex é a criação de 3 álbuns de fotografia com base no nosso relacionamento. O primeiro álbum foi do meu namoro com o Alex e do nosso relacionamento em si. Então, se você tem um relacionamento com essa pessoa, com esse descendente de 5, 10, 15 anos, o ideal é você ter foto de todo esse período, comprovando que existia realmente um vínculo, que vocês tiveram um relacionamento, casaram, enfim. No nosso caso, a gente sempre teve muitas fotos, a gente saía bastante, e foi engraçado que eu tinha foto exatamente de datas comemorativas: Natal, Páscoa, aniversário da minha sogra, então foi muito tranquilo. Nessas fotos a gente tinha que colocar 3 fotos grandes num formato de folha sulfite e descrever a data, se a gente lembrasse, né? E aonde eu estava, né? Então a gente tinha com muita facilidade, algo que a gente faz até hoje, de tirar fotos de momentos, de locais. Então o primeiro álbum do meu relacionamento com o Alex foi muito tranquilo de fazer. O segundo álbum que eu tive que entregar para solicitação de visto foi fotos minhas com a família japonesa do Alex, ou seja, com a mãe dele, que é a filha de japonês, com os tios dele, né, em eventos de família mesmo, Natal, aniversário, Páscoa, tudo que eu tivesse fotos com a família dele, eu também tive que colocar em um formato de folha sulfite, descrever quem eram as pessoas e, se pudesse, as datas. Vamos supor, Natal de 2020, na casa do tio dele, e nomear todos que estavam na foto. Essa parte deu mais trabalho, porque quando a gente tirava, realmente estavam todos na mesma foto. Então tinha tipo 15 pessoas na mesma foto, e eu tinha que colocar um por um: tio Mikio, tio Masao, todos descritos quem que era, sinalizando que eu convivi de certa forma com a família japonesa do Alex. Deu mais trabalho, mas a gente também tinha bastante foto legal, de todo o período de relacionamento inclusive, então no final deu tudo certo também. E o terceiro álbum era do Alex, fotos dele com o avô japonês dele. Infelizmente o avô dele faleceu, ele não está mais entre nós, mas ele tinha muitas fotos de infância com o avô e com a bisavó japonesa dele, então foi muito legal, porque a mãe dele ajudou nessa parte também. A gente colocou várias fotos dele criança, tinha ele indo para o Japão da primeira vez com a família dele e o avô dele estava, fotos dele um pouco maiorzinho em comemorações familiares, e o mesmo esquema, descrevendo quem era quem na foto, nesse caso mais do Alex, demonstrando: olha, eu com meu avô japonês. Então o mesmo formato, fotos com datas em família e descrevendo quem era quem, mostrando que existia um vínculo familiar com a família japonesa dele. E agora explicando um pouquinho da documentação que o Alex teve que levantar.
Os documentos básicos também dele, RG, CPF, ele também teve que entregar antecedentes criminal federal e estadual, mas um a mais que ele teve que fazer foi a comprovação genealógica da família japonesa dele, que é o Koseki. Esse documento mostra que de fato o vô dele nasceu no Japão. Quando os pais dele, do Alex, morou no Japão há 15 anos atrás, eles já tiveram essa documentação, que é realmente uma árvore genealógica. Eu acho que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu encontrei aqui a primeira documentação que os pais deles fizeram quando eles foram para o Japão há 15 anos atrás, que o Alex era adolescente ainda. É realmente uma árvore genealógica que mostra todo o vínculo do avô japonês dele enquanto estava no Japão. Esse documento foi atualizado para que agora eu e o Alex pudéssemos ir novamente para o Japão. Então mandamos isso para a agência atualizou, traduziu e hoje nós temos um atualizado. E toda vez que vamos renovar o visto, apresentamos essa documentação para continuar provando que o Alex é neto legítimo de um avô japonês. E depois de toda essa documentação entregue, a última documentação, e acredito eu a mais importante, é a nossa certidão de casamento. No começo das conversas com a agência, a gente já apresentou a certidão de quando a gente se casou. E eles nos avisaram que quando fizesse 1 ano de casado, teríamos que tirar outra e apresentar bonitinha com toda a documentação para o consulado. Então fizemos isso. Quando foi dia 27 de março de 2024, pegamos no cartório uma nova certidão atualizada com 1 ano de casamento, registrado, né, civilmente, e juntamos com toda a documentação. Aí depois que tudo estava juntinho, tudo, além também de comprovantes de endereço comprovando que estávamos morando junto esse tempo todo, entregamos para a agência e aí a agência deu seguimento com o consulado japonês. Depois que a agência protocola toda essa documentação no consulado, a gente tem que esperar 3 meses. Por que 3 meses? Nós não fizemos por elegibilidade. Aqui no estado de São Paulo, essa lei caiu. Você pode fazer por elegibilidade ou não. Nós não fizemos assim. Esperamos realmente ter 1 ano de casado e levantamos toda essa documentação que eu expliquei no começo do vídeo. E o período para o visto sair é de 90 dias. Pode adiantar, pode atrasar. Então, dia 1º de maio de 2024, quando a agência protocolou, os 90 dias daria dia 1 de agosto. Então, a gente tinha que esperar, não tinha muito o que fazer. E era aguardar mesmo a resposta do consulado, tanto positiva quanto negativa. Mas, como eu estou fazendo esse vídeo aqui, é um sinal de que deu tudo certo. Quando foi dia 1º de agosto, eu entrei em contato com a agência para saber se tinha alguma resposta do consulado. E para minha surpresa, o nosso visto já tinha saído dia 24 de julho. Adiantou até alguns dias, né? Ficamos super felizes. E aí o Alexandre começou a explicar como seriam os próximos passos em questão de emprego, em questão de moradia, como que a gente ia fazer, já podia comprar passagem. Foi um misto de alegria, né, de sentimentos bons, de tipo, nossa, deu tudo certo, documentação tudo certa, porque é um trabalho, viu, gente? Eu tô contando aqui, mas só a gente sabe como foi tenso, como foi cansativo, deixar tudo bonitinho, mas com certeza valeu muito a pena toda essa juntada de documento, todo o estresse de ansiedade, de meu Deus, será que vão aprovar o nosso visto? Mas deu tudo certo. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar a você que também tem interesse, tem curiosidade, está passando por esse processo. Façam tudo certinho, façam tudo que a agência orientar, porque tenho certeza que vai dar tudo certo, vai valer muito a pena. E por que toda essa mudança, né? A gente não tinha uma vida muito boa no Brasil, como é que tava a nossa vida? Por que, né, mudar de país? Gente, é uma oportunidade, né? Claro que se a gente estivesse extremamente bem no Brasil, não estaríamos nos mudando, mas é uma oportunidade. Obviamente temos planos como casal e a gente acredita que no Japão iremos alcançar com mais rapidez, claro que com muito trabalho, com muita disciplina, muita organização financeira, mas é uma oportunidade. Eu acho que se você tem essa oportunidade, vale a pena ir atrás, vale a pena se informar. Claro que cada um tem uma realidade, cada um sabe o que é melhor para si, mas no nosso caso a gente pensou muito, a gente, né, sempre pontuou onde que estava bom, onde que não estava. Como eu comentei, o Alex já morou no Japão.
não era uma novidade para ele. Claro que voltando agora tem muita coisa que mudou, são 15 anos depois, né? Mas ele já tinha uma noção de como era o país, o que nos deixava um pouco mais tranquilo, não era um lugar desconhecido. Eu também tentei me preparar da melhor forma. A gente sempre consumiu conteúdos aqui no YouTube de pessoas que foram para lá, casais como nós, sem filho, que era uma realidade que a gente ia enfrentar quando chegasse lá. Então se você, né, tem assim, o que eu faço? Será que eu vou? Será que eu me arrisco? Pesquisem, assistam, né, conteúdos nesse tipo, nesse formato. Vá atrás de agências sérias que podem realmente orientar vocês. Conversem com o seu parceiro, porque é uma mudança muito grande. E façam, né, da melhor forma toda essa parte de documentação, de burocracia, porque quando sai o visto é uma alegria muito grande. Eu chorei muito, porque valeu muito a pena. E agora é realmente aproveitar, fazer o que tiver que fazer com relação à passagem, à mudança e curtir o tempo com a família que vocês têm, que a gente tem, até a gente embarcar e começar a nossa vida no Japão. Então é isso, gente. Esse foi um resumo de como foi toda a parte burocrática de vir para o Japão, a nossa decisão. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Lembrando que mais informações, procurem o consulado japonês, se for para o Japão que vocês queiram vir. Procurem uma agência séria que vai saber orientar vocês. E aguardem os próximos vídeos, que esse é só o primeiro dessa grande jornada. Eu vou fazer vídeo mostrando tudo que a gente colocou na nossa mala. Vou fazer vídeo do aeroporto e muitos outros vídeos que já estão gravados e eu vou postando conforme for, para compartilhar com vocês essa nossa nova experiência. Um beijão e até mais!